aberto e a sua mente atenta. Abra sua Bíblia, lá em Salmo, capítulo 125, versículo 1. Salmos 125, versículo 1. Você achou? Diz assim, se puder também projetar o texto aqui, eu agradeço. 125, 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, usa a minha vida, Deus, para a glória do Teu santo nome. Que cada um aqui possa ouvir a Tua voz. Que cada um aqui, Senhor, seja direcionado pela Tua palavra. Que a Tua palavra hoje venha trazer salvação, Pai. Que a Tua palavra hoje venha trazer libertação, venha trazer cura. Que o Teu Espírito Santo venha entrar em cada vida, Pai. Trazer quebrantamento, trazer arrependimento, Deus. Que a Tua palavra possa cumprir o propósito, Senhor, a qual ela está sendo enviada. Senhor, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Porque nós precisamos do Senhor, nós dependemos de Ti, Pai. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de fazer 3 perguntas, é claro que você não precisa responder, mas reflita na pergunta que eu vou fazer para você, nas 3 perguntas que eu farei a você. Para onde você está caminhando? Para onde você está caminhando? Qual é o destino da sua vida? Qual é o destino da sua vida? Para onde você está caminhando? Segunda pergunta. Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua caminhada? Primeira pergunta é, qual o seu destino? Para onde você está indo? Segunda pergunta, qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o propósito da sua caminhada diária? Terceira pergunta, qual é o seu Deus? Qual é o seu Deus? Será que o seu Deus é o único Deus verdadeiro? Será que o seu Deus é o seu Deus verdadeiro? Para onde você está indo? Qual é o seu propósito? E qual é o seu Deus? Pense nessas questões. Tente responder para você. Tente responder a você. Esse salmo aqui que nós estamos lendo é um dos salmos que nós chamamos de Cântico dos Degraus. É o salmo quando os israelitas estavam subindo a Jerusalém, indo ao monte de Sião, ali onde ficava o templo, para adorar ao Senhor. Esse salmo é para que durante a caminhada deles, enquanto eles caminhavam para o destino deles, eles possam expressar a fé deles, a alegria, a confiança que eles tinham na presença de Deus. Esses salmos eram entoados em movimento, na estrada, enquanto eles estavam indo para o templo, no lugar sagrado. Então esse é o pano de fundo da leitura desses salmos. É um povo que está peregrinando, é um povo que está caminhando, é um povo que tem um destino, é um povo que tem um propósito, um povo que tem um objetivo. O povo que estava caminhando para o templo, para o lugar de adoração. Era um povo que tinha esse propósito, que era adorar ao Senhor. Era o povo que adorava o único Deus verdadeiro, o Senhor Deus,
o Salvador, o Criador de toda a humanidade. Enquanto eles caminhavam, os montes estavam ao lado deles. E aqueles montes, eles olhando para cada monte, eles lembravam que Deus estava guardando ele, estava cercando eles, assim como as montanhas o cercavam. Como diz aqui no versículo 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, ao declarar esse salmo, a fé deles era fortalecida. A memória tinha essa lembrança, essa informação, para não esquecer que eles dependiam de Deus. Eles tinham um destino, eles tinham um propósito, eles tinham um Deus verdadeiro. E com isso era uma caminhada de fé, era uma caminhada de alegria, porque eles estavam indo adorar ao Senhor. E para onde você está indo aqui enquanto a sua vida está nesta terra? Olha como a nossa vida, ela é curta, ela é passageira. Ou como as coisas vão acontecendo de uma forma muito rápida. As coisas vão acontecendo, o tempo vai passando. E a gente não dá conta que a vida vai se passando. As coisas vão mudando. E nós vamos deixando algumas coisas para depois. Talvez você que está aqui hoje, você tenha deixado Deus em segundo plano. Talvez você está pensando, eu vou deixar para tomar a minha decisão, a minha postura, o meu posicionamento mais para frente. Eu vou deixar para me aprumar mais para frente. Eu vou deixar de fazer as coisas erradas mais para frente. Só que você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai ter o mais para frente. O seu destino, ele precisa ser mudado hoje. O seu propósito precisa ser mudado hoje. Hoje você precisa se render ao único Deus verdadeiro. Não dá mais para viver uma vida perdido. Não dá mais para viver uma vida largado, fazendo as coisas da forma que acha que deve ser feito. Existe um Deus, existe um Criador, existe um Pai, existe um único Deus que quer dar um destino para você. Esse Deus, Ele quer dar um destino a você. Chega de andar sem destino. Chega de viver perdido. Esse Deus, Ele quer dar um propósito a você. Quantas pessoas estão doentes, mentalmente, emocionalmente, porque estão carentes de propósitos? Quantas pessoas estão sofrendo crises existenciais, porque não encontram o sentido, a razão da vida? Talvez você é essa pessoa que não sabe o sentido da sua vida. Você está cansado de fazer as mesmas coisas. Está cansado de ir todo dia as mesmas coisas. Parece que a vida não muda. Parece que nada é construído, nada é formado. Existe algo em você, um buraco dentro do seu coração, por conta desse vazio. Deus, Ele quer colocar propósito em você, preencher esse vazio em você. Deus, Ele quer ser o único Deus da sua vida, porque realmente Ele é o único Deus. E esse único Deus, Ele quer ser o seu Deus, o único Deus verdadeiro. E esse salmo é para o povo que estava caminhando, estava andando, se lembrar como é ser aqueles que confiam no Senhor. Então, a primeira parte desse texto diz: os que confiam no Senhor. Confiar em Deus
confiar no Senhor. Confiar em Deus significa ter segurança. Confiar em Deus significa segurança. Confiar em Deus significa estar confiante. Confiar em Deus significa descansar. Estamos apavorados muitas vezes. Estamos desesperados muitas vezes. Porque nos falta um Deus para depositar a nossa fé. Nós não descansamos, porque nós queremos dar conta de tudo. Nós queremos assumir todas as responsabilidades. E parece que é dessa forma. Eu vou dizer para você que você foi criado para ser filho de Deus. Você foi criado para viver debaixo da paternidade de Deus. Você foi criada para ter um Deus Pai, para cuidar da sua vida, para cuidar do seu destino, para tratar o seu caráter, para formar você, para transformar você. Só que quando nós não entendemos isso, nós não depositamos a nossa vida em Deus. E não somos filhos de Deus, porque não assumimos essa posição através de Jesus. E vivemos abandonados, porque queremos, distantes de Deus, porque queremos. E não vivemos em segurança, não temos confiança e não conseguimos descansar. A nossa mente não desliga, porque queremos dar conta de tudo, queremos resolver tudo, queremos assumir tudo. Só que existe um Deus que quer controlar a sua vida. Existe um Deus que quer ser o seu Pai. Existe um Deus que quer cuidar da sua vida e te dar segurança. Só que para isso você precisa confiar em Deus. E confiar em Deus não é simplesmente dizer, eu confio em Deus. Porque isso, irmão, a maioria dos brasileiros falam isso. Se perguntar aí para qualquer pessoa, de 10 pessoas, 8 vão dizer, eu confio em Deus. Só que dessas 8 pessoas, poucas realmente confiam. Porque confiar é entregar a vida a Deus. É render toda a sua vida ao Senhor. É você entregar e deixar nas mãos dele. É você deixar a sua vida nas mãos de Deus e deixar ele estar no controle. Então a confiança aqui não é uma esperança vaga. Eu confio. Não é simplesmente isso. Mas é uma postura. É uma mudança de atitude. É uma dependência ativa em Deus. E no contexto da Bíblia, confiar também é uma obediência. Se eu confio em Deus, eu preciso fazer aquilo que Ele está me dizendo. Eu preciso seguir aquilo que Ele está falando. Porque muitas pessoas dizem que confiam no Senhor, só que não lê as Escrituras. Não lê a palavra de Deus, não entregou o coração para Jesus, não está seguindo a Cristo, está seguindo tudo, menos ao Senhor. Confiar é obedecer, é você entregar a sua vida ao Senhor e fazer aquilo que Ele quer que você faça. O que te falta para obedecer ao Senhor? O que te falta para entregar a sua vida ao Senhor? O que te falta? Seja aquele que confia no Senhor. O convite para você é ser aquele que confia em Deus. Como é aquele que confia em Deus? E aqui ele vai dar um exemplo. São como o Monte de Sião. O Monte de Sião ficava em Jerusalém, num lugar alto, monte. Ali habitava o templo. Ali estava a presença de Deus.
Aqueles que confiam em Deus são como o monte de Sião, o lugar onde Deus ele habita, o lugar onde a presença de Deus está ativa, o lugar onde a vida ela é fundamentada. Confiar em Deus é andar com Ele. Confiar em Deus é ter Deus habitando em você, seu coração. A Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito. A igreja, esse local aqui, segundo a Bíblia, ele não é a igreja. A igreja somos nós. Nós somos o lugar da habitação divina. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Hoje Deus, ele habita em nós, naqueles que confiam em Deus. E aí está a segurança, porque Deus está comigo. Deus está comigo. Confiar em Deus é ser como o monte de Sião. E não é ser descaracterizado. Eu sou como o monte de Sião. Eu tenho uma identidade. Talvez a vida, ela descaracterizou você. Talvez a vida, ela tirou a sua identidade. Talvez a vida te colocou vergonha. Você tem vergonha da sua história. Você tem vergonha daquilo que você passou. Você tem vergonha do seu passado. Você tem vergonha de quem deveria amar e cuidar de você. Talvez você olhe para você hoje e se enxerga alguém descaracterizado, sem identidade, destruído. Talvez você olhe para você e não tem nenhuma perspectiva de futuro. Você olha para você e você diz, não vai mudar. Não vai mudar. A minha vida não tem mudança. Talvez você tenha até pensado em tirar a sua vida, porque você não acredita mais na sua vida. Você não acredita mais em você. Porque pessoas machucaram você. Pessoas feriram você. Pessoas descaracterizaram você. E por tudo que fizeram, você se sente depreciado, destruído, deformado, desvalorizado. Você se sente um nada. E para você a sua vida não vale nada. Mas aqueles que confiam em Deus recebem uma nova identidade. Aqueles que confiam em Deus recebem a presença de Deus dentro de si. E a presença de Deus começa a mudar e transformar essa vida. A sua vida pode ser mudada. Como é que está a sua identidade? Como é que está a sua vida? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Existe uma promessa para aqueles que confiam em Deus. Existe uma promessa. Não se abala. Não se abalar não é ausência de dificuldade, porque todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós passamos dificuldades. Mas não se abalar é permanecer firme, é resistir às lutas, é resistir o tempo, não se abala, mas permanece para sempre. A geração, o tempo vai passando,
O tempo ele vai passando, mas aquilo que Deus ele pode colocar na sua vida não é tirado. É uma promessa de permanência. O que dá para nós aqui nesta terra segurança? Nada. Nada nesta terra te dá segurança. Não dá para buscar segurança aqui. Aqui tudo é passageiro. Aqui tudo se corrói. Aqui tudo se destrói. Não adianta perder a sua vida buscando tesouros aqui na terra. Existem outros tesouros eternos, valores eternos que Deus ele quer apresentar a você. Deus ele quer te dar uma promessa. Não é para um momento, não é só para o agora, mas é para toda a vida. É para toda a vida. Às vezes, você olha para a sua geração e compara com a sua vida, você fala, olhando para trás, a minha vida vai dar ruim. Porque com meu avô foi dessa forma, com a minha mãe foi dessa forma, comigo está caminhando da mesma forma. E com meus filhos também. Você olha para as suas gerações e você fala, na minha família, tudo errado. Tudo errado. Destruição. E aí você olha para você, não é possível. Não é possível para mim. Não é possível. Mas aquele que confia no Senhor, não se abala, mas permanece para sempre. É uma promessa que, olha, se até a sua geração não deu certo, mas se agora, a partir de você entregar o seu coração para Cristo, a história vai mudar. Começando por você. Começa por você. Daqui para frente, começa a mudar. A história da sua família pode começar a mudar a partir de você. A sua geração pode sim desfrutar das bênçãos que você vai conquistar, que Deus vai dar para você a partir de hoje. É possível. Deus, Ele pede para você parar de olhar para trás e olhar para cima, olhar para Ele. Ele tem um futuro para você, para a sua história, para a sua família. Você pode mudar a geração da sua casa. Você pode mudar a geração da sua família. A partir de você, a sua família, a sua geração, a sua árvore genealógica, ela pode ter um outro destino. Até então era tudo destruído, mas quando chegou você, que decidiu entregar a vida para Jesus, a história da sua família mudou. A história da sua casa mudou, a sua descendência mudou, porque a partir de você houve confiança em Deus. Você é aquele que confia no Senhor, não se abala, mas permanece para sempre. Tenha esperança. Não há esperança nas minhas próprias palavras. Não é esperança vaga, não é um pensamento positivo. É esperança na promessa de Deus, que é verdadeira. É a palavra de Deus que é verdadeira. Por isso eu peço para você, não desista da sua geração. Não desista da sua família. Não desista daquilo que Deus Ele quer fazer a partir de você. Não importa a sua condição. Não importa a sua condição. Deus, Ele quer que você seja aquele que confia nele. Deus, Ele quer que você seja aquele que confia nele. Como fazer isso, então? Como colocar em prática? Como ser alguém que confia no Senhor, para não se abalar, mas permanecer para sempre.
e para sempre. Primeira coisa, não seja o Senhor da sua vida. Não seja o Senhor da sua vida. Aqui diz, os que confiam no Senhor, em Deus. Aqueles que confiam em Deus. Não dá para nós sermos senhores das nossas próprias vidas. É difícil dizer isso, né? Porque lá fora as pessoas falam outras coisas para nós. Mas a palavra de Deus diz, você deve confiar em Deus. Tem muito cristão que até diz assim, olha, eu não posso confiar em outra pessoa, porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas é maldito o homem que confia no homem, que confia nele mesmo. Está falando de você confiar em si. Nós precisamos deixar de ser os senhores da nossa vida. Nós precisamos deixar de conduzir as nossas vidas sozinhos, sem Deus. Existe um Deus que quer dar um rumo na sua vida. Para isso, é necessário depender de Deus. Será que dá para depender de Deus? Eu me lembro ontem na reunião de líderes, enquanto eu orava, o quanto que o Espírito Santo falou no meu coração tão forte, o quanto que nós precisamos ter coragem para depender de Deus. Porque não é fácil. Depender de Deus. A gente não tem coragem, porque a gente não quer se entregar. Eu lembro quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, andava de bicicleta, e a gente levava um na garupa, levava o outro, né? E não sei se quem mora por aqui, tem a rua Dona Tecla, uma descidona, a gente descia ali arrebentando, né? Um levava o outro e tal. Quando eu levava alguém na garupa, eu ia arrebentando, sem medo nenhum. Agora o problema é quando eu ia com alguém me levando. Meu Deus, era um pavor, eu ia morrer naquele... Minha mãe nem sabe dessas histórias aí, né? Revelações da adolescência, né? E eu fechava o olho, me segurava. Ali se eu não estava convertido, ali eu me convertia. Mas olha que diferente. Quando eu estava pilotando a bicicleta, tranquilão, no mesmo lugar, da mesma forma, porque era eu que estava pilotando. Agora o contrário, não. Eu estava ali, dependendo de outra pessoa. Minha vida estava na mão daquela pessoa. E ali eu precisava de coragem. Coragem. E o que nos falta é isso. Coragem para entregar a nossa vida a Deus e depender dEle. Porque a gente não tem coragem para isso muitas vezes. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa forma. A gente quer fazer porque a gente acha que sabe. Olha como é que está o mundo. Você acha que o homem sabe cuidar do mundo, do planeta Terra? Olha como é que está o mundo hoje. Ainda, olha como é que fala. Tem pessoas que culpam a Deus. Eu não entendo. O homem faz guerra, o homem destrói, o homem mata. Aí vem um cara e fala, poxa, aonde está Deus? Deus está aqui falando. Deus está pregando. Deus está pregando a palavra para converter o coração desses homens, dessas pessoas. Quem mata é o homem, irmão. Quem dá vida é Deus. A gente está culpando a Deus daquilo que o homem tem feito, daquilo que o homem tem destruído. Como assim? Onde está Deus? Deus está clamando por vida. Deus está clamando por arrependimento. Deus está clamando por mudança. O homem não dá conta. Se o homem desse conta, você poderia dormir hoje com a sua porta aberta, tranquilo. Você poderia deixar seu carro ali, com as portas abertas. Você não precisava ficar com medo de nada. O mundo está um caos. Porque as pessoas não estão entregando o coração para Deus. O único que pode salvar o mundo é o Senhor. O único que pode salvar a sua vida é o Senhor. Só que para isso, eu preciso deixar de ser o Senhor da minha vida.
Eu preciso ter coragem para entregar a minha vida ao Senhor e não conduzir mais a minha vida. Então eu não posso ser o Senhor da minha vida. Eu não posso ser o Salvador da minha vida. Nós não conseguimos nos salvar sozinhos. Não dá. Deus enviou Jesus para salvar toda a criação, porque o homem não salva a si mesmo. Estamos tentando nos salvar sozinhos, tentando fazer do nosso jeito, tentando fazer da nossa forma. Você não é o Salvador da sua vida. E você sabe que tem tentado, tem se esforçado, e não tem dado certo. Mas hoje eu quero falar para você de Jesus. Jesus, Ele é o Salvador da sua vida. Ele sim pode mudar a sua vida. Ele pode tirar você de onde você está. Ele é o seu Salvador. Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador da sua vida. Você tem clamado a Ele? Você tem buscado ao Salvador da sua vida? Não seja o Senhor da sua vida. Não seja o Salvador da sua vida. Não seja o seu próprio Deus. Quantos de nós falamos que temos Deus? Só que nós não submetemos a Deus. Nós submetemos a nós, a nossa vontade, ao nosso querer. Muitos de nós somos deuses de nós mesmos. Estamos nos rendendo a nós, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, às nossas vontades. Estamos escravizados pelos nossos instintos. Estamos escravizados por nós. Tem pessoas que pensam que são livres só porque fazem o que querem. Será que isso é liberdade? Será que isso é liberdade? Talvez a liberdade é você ter o desejo de fazer e falar assim: eu não quero fazer isso. Eu não vou fazer. Eu não vou me submeter ao meu desejo. Eu vou submeter à vontade de Deus. Eu acho que isso é liberdade. É quando eu consigo dizer não para mim e dizer sim para o Senhor. Muitas pessoas pensam que são livres, mas elas estão presas dentro de si. Elas estão presas em seus vícios. Elas estão presas em seus desejos. Elas estão presas em suas vontades. E elas estão pensando que estão livres. Não. Essas pessoas estão presas em si mesmas. Deus quer libertar você de si mesmo, da sua vontade, do seu querer, para que você possa realmente entregar ao Senhor e se render ao único Deus verdadeiro. Quantos deuses você tem dentro de você? Às vezes você está submisso ao Deus de letra minúscula, o Deus do ódio. O ódio está te dominando. O ódio está te possuindo. O ódio faz você arrumar briga em todo lugar. Na sua casa, talvez, a gritaria. Na sua casa, talvez, tem falta de respeito. Talvez na sua casa tem violência. Porque você está deixando o Deus do ódio, o Deus de letra minúscula, o Deus do ódio, tomar conta. O Deus dos ciúmes. Está doente por ciúmes. Está sendo guiado pelos ciúmes. Não consegue aquela obsessão na mente, pensando um monte de coisa que não é verdade. A pessoa fala para você que não é, e você diz é. A pessoa fala que não, e você diz é. Você não tem nenhuma evidência, mas você acredita na mentira que está na sua mente. O Deus do rancor não tem conseguido perdoar. Talvez não fala com a mãe, com o pai, com o irmão, com o tio.
cortou o laço, porque está escravizado pelo ódio, pelo rancor, não consegue perdoar. Isso é liberdade? Isso é escravidão. Isso é escravidão. O Espírito Santo vem para nos libertar de nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos ruins. Jesus vem para nos salvar e nos dar uma nova vida. E em nós colocar paz, colocar alegria, perdão, amor, respeito. É isso que Deus Ele quer dar para a sua vida. Não seja o seu próprio Deus. Seja um que confia no Senhor. Confie em Deus. Confie em Deus. Confiar no Senhor é deixar de confiar em si mesmo. Confiar em Deus é deixar de confiar em si mesmo. Não é seguir o próprio coração. Não é seguir os próprios desejos. Não é acreditar que você é capaz de salvar a si próprio. Confiar no Senhor é entender que você tem um Salvador. Existe um Deus, existe Jesus, o único que morreu na cruz para salvar você, para te dar vida, para mudar a sua história. Confie em Deus, confie no Senhor. Confiar em Deus e abrir mão da sua autossuficiência é deixar de dizer eu posso, e a partir de então Deus Ele pode fazer. Deus Ele pode mudar. Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo perdoar, mas o Senhor pode me ensinar a perdoar. Senhor, eu não consigo tirar o ódio do meu coração, mas o Senhor consegue tirar o ódio do meu coração. Senhor, eu não consigo mudar, mas o Senhor pode mudar a minha vida. E o Deus que nós servimos é o Deus que muda as nossas vidas. Tem gente que está confundindo. Eu preciso mudar para vir para a igreja. Eu preciso mudar. Não, a gente não muda. Quem muda nós é o Espírito Santo de Deus. A gente chega destruído, acabado, com a vida cheia de pecado. Mas pela graça nós somos salvos dos nossos pecados. Pela graça nós somos salvos dos nossos pecados. Por isso, deixe Deus controlar a sua vida. Deixe Deus controlar a sua vida. Não fique mais no controle. Não fique mais no controle da sua vida. Deixe Deus guiar os seus passos. Deixe Deus guiar os seus passos. Eu posso dar o exemplo da minha vida. Eu tenho uma conclusão, uma convicção, que eu não sou nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Porque os meus pensamentos, eles não são bons. As minhas atitudes, elas não são boas. O meu coração é ruim. Os meus pensamentos são ruins. A todo momento sou impelido a fazer coisas ruins. E como é que você está aqui falando para mim? Se você é desse jeito. Mas eu escolhi confiar no Senhor. E aí eu confiando no Senhor, eu deixei de confiar em mim. E todo dia eu entrego os meus pensamentos ruins ao Senhor. Todo dia eu entrego as minhas vontades ruins ao Senhor. Sem Deus eu não valho nada. Eu não consigo viver sem Deus. Eu não consigo viver com a Patrícia sem Deus, que é minha esposa. Eu não consigo ser pai do Lucas e do Felipe sem Deus. Eu não consigo trabalhar sem Deus. Eu não consigo. Sem Deus eu sou um fracasso.
Não adianta chegar para mim e elogiar a minha vida, porque a minha vida em mim não tem nenhum valor. É Deus que coloca as verdades dele no meu coração. É Ele que fala para mim perdoar. É Ele que fala para eu amar. É Ele que fala para eu estender a mão. É Ele que fala para cuidar da minha esposa, dos meus filhos. É Ele que me fala para respeitar os meus irmãos. É Ele que me ensina. É Ele que me ensina todos os dias. É por isso que eu amo ao Senhor, porque Ele salvou a minha vida. Deus salvou a minha vida. Talvez você seja como eu, mas da mesma forma que Deus me salvou, Ele pode salvar você. Ele pode mudar você. E hoje eu tenho fé que eu vou permanecer para sempre, que a palavra de Deus vai continuar. O meu compromisso é com as gerações, com as pessoas que vão vir após a mim. Eu quero viver uma vida que glorifique o nome de Deus, para que meus filhos absorvam isso, para que a igreja absorva isso, para que as pessoas que estão ao meu lado absorvam isso. E a fé que habitou em mim, quando eu não estiver mais aqui, habite nos outros, nas outras gerações. E assim o nome de Deus vai ser glorificado, porque a palavra de Deus chegou para mim também, através dos meus pais, através de pessoas na igreja. A bênção dos outros também me alcançou. Deus, Ele pode mudar a sua história. Eu deixei de confiar em mim. Todo dia eu deixo de confiar em mim. Todo dia eu dobro o meu joelho e eu peço, Senhor, tira esse meu pensamento, Deus. Senhor, tira esse desejo, tira essa vontade. Como é que eu posso pensar isso? Como é que eu posso querer fazer isso? Senhor, muda a minha vida. Todo dia eu dobro meu joelho ao Senhor. Todas as manhãs eu dobro o joelho ao Senhor, porque eu entendi que Ele é o Salvador da minha vida. Você está sem perspectiva, você está sem esperança. Seja aquele que confia no Senhor, seja aquele que confia em Deus. A partir desse momento, a sua vida vai mudar. Você vai ser como o monte de Sião. A presença de Deus vai habitar em você. Não importa o seu passado, não importa a história pregressa, não importa a história do passado, ficou para trás. O que Deus tem para você é a partir de agora. É uma vida. O convite para você hoje é para você ter um destino. O seu destino é o reino dos céus. O seu destino é para ser como Jesus. O convite hoje é para você ter um propósito. Um propósito para adorar ao Senhor. Ter uma vida de adoração. Uma vida que glorifica o nome de Deus. Uma vida que honra o nome de Deus. O convite hoje é para você ter um único Deus verdadeiro. Jesus Cristo, o Salvador da sua vida. Queria orar por você, você pode ficar em pé.